Estamos no segundo vídeo hoje dessa quarta série, que fala o quê? Como o corpo reage ao estresse emocional. E nesse segundo vídeo eu vou falar sobre o estresse emocional pode virar doença? E a resposta é sim, ele pode virar doença. Eu quero te convidar a ver um pouco mais sobre essa questão do estresse emocional, como eu havia mencionado no primeiro vídeo, essa questão psicossomática, como a mente interfere, interage com o corpo. Quando pensamos sobre patologias ou psicopatologias quanto é na saúde mental, que podem ser derivadas do estresse, podemos trazer alguma delas, como por exemplo, burnout. Burnout é um esgotamento, sim, derivado da área profissional, na maioria das vezes. É um esgotamento que não afeta apenas a saúde mental da pessoa, ela afeta também o corpo, o sistema imunológico, leva aí em estado de exaustão, de cansaço contínuo. Mesmo a pessoa descansando, ela não se sente recuperada, ela se sente sempre cansada, esgotada, ela acaba tendo prejuízo nas relações interpessoais, acaba tendo prejuízo no seu desenvolvimento profissional, a capacidade dela de rendimento é muito prejudicada. E começa com a questão relacionada a estresse, ansiedade, tensão, preocupação, que levam a esgotamento tal que a esgota, faz com que ela acabe sendo aí e estando num processo depressivo, e esse processo de esgotamento, estresse com processo depressivo vai marcando essa etapa do burnout, até chegar a um determinado momento que a pessoa tem uma necessidade imperativa de se afastar até, para ter um tratamento de saúde adequado, que vai combinar com questões psicológicas, com questões medicamentosas. Então, olha só como o estresse afeta não só a saúde mental, mas o corpo, as interações, a vida profissional e, consequentemente, a vida financeira. Vamos pensar em outro caso aqui que é muito significativo e importante. Quando pensamos, por exemplo, em pontos não resolvidos de relacionamentos, de interações que causam um desconforto muito grande, traumas, preocupações, de novo, né? Estresse é muito ligado, né? Muito derivado à questão de preocupação. Pode fazer com que surja aí problemas gastrointestinais, gastrite, úlcera nervosa, né? A gente pode utilizar esse termo também. Questões relacionadas ao síndrome do intestino irritável, aliás. Tudo isso é derivado do quê? Questões psicossomáticas, psicológicas, primeiro, que afetam o corpo. Então, olha como o estresse prolongado pode causar prejuízo na questão intestinal, gastrointestinal. E aí, muitas vezes, as pessoas pensam que é apenas uma questão de alimentação. Mas não, muitas vezes é uma questão de psicológica. Claro, eu não estou aqui dizendo que a parte alimentar não é afetada e não pode afetar. Sim, ela é afetada pela parte psicológica. Nós acabamos comendo aquilo que não nos faz bem porque desejamos nos sentir nutridos, animados, produzir dopamina, produzir serotonina. Acabamos comendo alimentos que ajudam nessa produção, mas ao mesmo tempo, quando é em grande quantidade, trazendo prejuízo ao corpo. E olha só, aquilo que nos faz bem, nós deixamos de nos alimentar, porque não nos supre emocionalmente. Percebe como é um ciclo que vai nos adoecendo? Vamos pensar em outro ponto aqui que vale a pena trazermos, pensarmos. Urticária, por exemplo. Urticária, sim, ela tem aí surgido com muita força da pandemia para cá. Muitos casos têm aparecido. Ela tem aí um fator alimentar, rotina, né, construção de vida, mas tem um fator também emocional. A questão emocional, o estresse muito prolongado, intenso, que faz com que cortisol, adrenalina sempre estejam altos, vai afetar o sistema imunológico, vai afetar outras áreas do corpo. E uma das áreas que podem ser afetadas é a questão da pele, da epiderme, questões relacionadas à dermatologia. E aí, o que pode surgir? Por exemplo, urticária. E urticária, quando ela se torna algo permanente na sua vida, no seu dia a dia, por mais de 15 dias aproximadamente, ela pode se tornar uma urticária crônica, ou seja, ela não vai embora, ela tem um processo de remissão dali a alguns meses, é o que fala a maioria dos estudos, e depois ela pode em determinado momento voltar e ficar nesse movimento de ida e vinda. E um dos elementos que pode levar a experiências com urticária é a questão psicológica, a questão relacionada ao estresse. Como é que está o seu estresse? Como é que estão as suas emoções? Como é que você tem lidado com questões do dia a dia, como finanças,
doenças, relacionamentos, crises, medos. Como você tem lidado com isso? Quando você lida de uma maneira disfuncional, se calando, se fechando, seu corpo vai trazer à tona. E esse trazer à tona pode levar, sim, a questões aí de adoecimento. Vamos pegar um outro caso aqui, infartos, AVCs, que tem muito a ver com mudança do funcionamento circulatório, pressão arterial, né? Muitas vezes você tem aí um processo de estresse, de angústia, de ansiedade tão intenso e tão prolongado que vai levar o corpo a, de uma forma inesperada, a uma experiência de infarto, uma experiência de um AVC. Isso vai trazer um prejuízo crônico ao corpo, porque ele não vai ser mais como era antigamente, não vai ser mais de fábrica, vamos dizer assim, brincar dessa maneira para deixar o vídeo um pouco mais suave, mais leve. Vai precisar ter aí um processo de acompanhamento, algumas vezes de intervenção cirúrgica. Para quê? Para regular aquele funcionamento que não está mais adequado, que saiu fora do compasso. Por isso que precisamos pensar, como é que você está lidando com suas questões? As questões relacionadas ao estresse, ansiedade, preocupação, medo, são muito corriqueiras nos dias atuais. Muitas vezes não damos atenção, achando que são coisas pequenas, irrelevantes. Amanhã passa, só que esse amanhã não passa e ele continua, e ele persiste, e fica, e isso pode ser muito prejudicial. O corpo, ele foi feito, sim, para lidar com questões de alteração de pressão arterial, dor de cabeça, dificuldades e problemas na pele, mas isso de forma pontual. Quando se torna algo muito extenso e intenso, isso se torna algo crônico. O corpo não foi feito para lidar com estresse de uma forma prolongada, semanas, meses, não. Ele foi feito para lidar com estresse de forma pontual. Isso é saudável. Isso é o nosso funcionamento normal. Agora, quando isso é muito prolongado, você pode sim vir a adoecer, vir a ter problemas que não precisaria estar tendo. Podemos trazer de novo a imagem da fibromialgia. Fibromialgia, eu atendi e atendo pacientes que têm, e é uma patologia muito complicada, porque qualquer emoção um pouco mais intensa pode fazer com que ela apareça, surja. Acompanhei pacientes, por exemplo, que tinham dificuldade em perdoar, liberar a outra pessoa e carregavam muita raiva, muita frustração, muito desapontamento. E toda vez que isso vinha à tona, a fibromialgia gritava, o corpo gritava. Quando conseguimos normalizar essas questões, quando conseguimos normalizar questões relacionadas aos traumas que esses pacientes tinham, a questão da fibromialgia, as dores, as crises diminuíam drasticamente. Ela tinha mais facilidade de interação, mais facilidade para trabalhar, a vida ganhava outra cor. Olha só como o estresse, como os traumas, como questões mal resolvidas podem influenciar e trazer prejuízo à vida. Onde que a sua vida tem sido prejudicada? Porque quando pensamos em patologias derivadas do estresse, é importante colocar aqui no circuito. Você vai ter prejuízos a nível de saúde, sim, gasto com medicação, aquilo que deveria ser algo pontual acaba se tornando algo crônico, gasto com profissionais de saúde, vai ter perdas de interação social, porque muitas vezes você não vai estar disposto, não tem condições de interagir com outros, você vai ter prejuízos profissionais, provavelmente, às vezes perda de oportunidades, às vezes perda de trabalho. Percebe? É um ciclo que se autoalimenta. Uma perda vai levando a outra perda. Isso faz com que o nível de estresse, de tensão, de frustração, de angústia acabe aumentando. E com isso as patologias também aumentam. Lembra quando eu te falei agora há pouco? O corpo, a mente foi feito sim para lidar com questões difíceis. Mas se isso de forma pontual, quanto é uma forma prolongada, extensa e intensa, você vai tendo prejuízo, o corpo vai sofrendo. É muito semelhante aqui a imagem de um carro. Quando você tem um carro que já rodou aí alguns anos e de repente você para de usar, ele pode vir a se estragar pelo não uso. Ou seja, nosso corpo, a nossa vida foi feita para ser ativa, foi feita para ter um funcionamento, uma direção, um sentido. Isso significa que você vai ter dificuldades em alguns momentos, significa sim que você vai ter algumas lutas, alguns percalços durante o seu percurso, mas você consegue superar, porque são coisas pontuais. Por outro lado, esse
esse mesmo carro, se ele é levado ao extremo, rodar muito, correr muito, usar aí os freios, amortecedores ao máximo, ele também vai estragar. Porque esse carro, assim como a nossa vida, o nosso ser, não foi feito para viver períodos de estresse, de tensão, de conflitos, de forma muito intensa e extensa. Então, como é que tem sido a sua vida? Como é que você tem lidado com as suas questões? O que você tem visto se manifestar na sua saúde, derivado daquilo que você, pensando no outro vídeo, aquilo que você calou? Lembrando, psicopatologias e patologias podem surgir sim do estresse não trabalhado, mas ao mesmo tempo elas podem potencializar patologias já existentes ou pré-existentes. Então, por isso que é interessante pensar, tratar do corpo é tão necessário quanto tratar da mente e ao mesmo tempo tratar dos seus ambientes e relações. Como você tem tratado aquilo que é seu? Pensa nisso, deixa aí o seu comentário, dá um like, manda esse vídeo para outras pessoas e se fez alguma diferença, coloca aí no comentário, gostaria de te ouvir, tá bom? Se precisar de ajuda, entre em contato. Até a próxima. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais, no Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.